Fala galera, agora a hora das nossas considerações finais, né? O nosso review do jogo, do Rune Wars Miniatures Game. Cara, esse jogo é muito legal, é sensacional mesmo. A Fantasy Flight realmente parece que ela aprende cada vez mais, né? Ela realmente vai aperfeiçoando, não só ela lança novas versões de jogos, como a gente tem, por exemplo, do Runebound, que agora está na terceira edição, como o Descent, que está na segunda edição, e por aí vai, como eles também aperfeiçoam de um jogo para o outro. Então, se você pegar o X-Wing, depois o Armada e agora o Rune Wars, que são jogos que têm mecânicas parecidas, as mecânicas em relação a utilizar réguas de distância, mecânica em relação a os nossos tilezinhos de movimento, as nossas réguas de movimento, em relação ao uso dos dials para os comandos, para a movimentação, eles estão sempre aperfeiçoando o seu trabalho. Então, se você pega o trabalho que eles fizeram no X-Wing, que eles ainda foram aperfeiçoando conforme as expansões iam saindo, o trabalho que eles fizeram no Armada na sequência, que já é um pouquinho diferente, e o que eles fizeram agora para o Rune Wars, realmente você vê uma curva de aperfeiçoamento nas mecânicas, e o Rune Wars, para mim, realmente, assim, chegou para abalar esse mercado de miniature games, no sentido dos war games, principalmente dos rank and file. Uma das coisas que eles fizeram sensacionais, uma coisa que eu adorei nesse jogo é o quê? Em relação à rolagem de dados. Normalmente, quando você joga esses jogos de rank and file, quando você tem uma unidade muito grande, com muitas figuras, né, muitos indivíduos naquela unidade, o cara joga assim uma mão de dados, joga aquele tanto de dados. Eu saco, eu não gosto. Eu achei muito mais legal a forma que eles fizeram aqui. Em relação às fileiras, você tem rerolagens, então você tem maior precisão, você tem um suporte, né? E em relação às colunas, você simplesmente duplica o dano que está sendo colocado, ao invés de ter que rolar mais dados. Então isso para mim realmente assim foi uma ideia muito boa e que faz com que esse jogo tenha, para mim, uma vantagem sobre outros jogos da mesma natureza, tá? Uma outra coisa que é sensacional são as miniaturas, né? Então, assim, cara, olha essas miniaturas. Esse jogo realmente, ele encanta pelas miniaturas. Se você observar, por exemplo, a qualidade das miniaturas em comparação com outros jogos, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, você vai ver que ele realmente é um jogo que chama muita atenção. E como é normalmente dentro da cultura dos wargames, a ideia é que você realmente assim pinte essas miniaturas, né, customize, e ela realmente te dá toda uma margem para a realização desse tipo de coisa. Se você pega aqui, por exemplo, a infantaria dos mortos-vivos, são 4 tipos de esculturas diferentes, tá? A mesma coisa em relação à infantaria dos humanos, tá? Então você tem 4 tipos de esculturas aqui diferentes, em posições diferentes, e isso faz uma diferença muito grande para jogos de miniatura, né? Então, assim, as pessoas que gostam de jogos de miniatura, elas gostam das miniaturas, né? Não é só o jogo, não é só a mecânica de jogo, mas olha só que interessante isso aqui, ó. O cara vindo com os 2 machados do mesmo lado. Isso aqui só é possível porque é um jogo em que as miniaturas vêm desmontadas, você pode montar, né? Eles fazem um cast, ó, individual das peças da miniatura. Então você consegue montar essa miniatura e isso te dá essa possibilidade de ter uma qualidade maior, um nível de detalhes, uma riqueza de detalhes maior, que normalmente não consegue ser alcançada em miniaturas que são unicast, né? Olha a cavalaria. 2 esculturas diferentes, né? Então, assim, um nível de detalhes realmente abismal. E quando você compara com miniaturas de outros jogos, por exemplo, eu trouxe aqui algumas miniaturas para a gente comparar. Então, vamos comparar, por exemplo, um lanceiro aqui dos humanos, tá? Com uma miniatura, por exemplo, do Zombicide, tá? E você vê, ó, a diferença na qualidade da miniatura, no nível de detalhes. Isso porque a Cuminis Ornato, que faz as miniaturas do Zombicide, é bem famosa pela qualidade de miniaturas. E mesmo assim, olha a diferença na riqueza de detalhes. A mesma coisa se você comparar, por exemplo, com uma miniatura da FFG também, do Imperial Assault, ó. Ela ainda assim tem um nível de detalhes superior, tá? É tão boa quanto ou mais.
Ó, aqui, essa aqui eu quero comparar com os arqueiros. Então, olha só, um arqueiro aqui do Rune Wars comparado com o arqueiro da Monolith, do Conan, que é um jogo também sensacional, muito conhecido pelas miniaturas, muito bem falado pelas suas miniaturas, e mesmo assim, olha a diferença, tá? É incrível a riqueza de detalhes que você tem, né? Nos diversos... Opa! Aquele negócio, né? Montáveis e desmontáveis. Isso talvez para algumas pessoas seja uma dificuldade, tá? Isso para algumas pessoas seja realmente assim, um ponto negativo, né? Por quê? Porque em algum momento, né, depois que você pintar, se você tiver a intenção de pintar, você vai ter que colar isso aqui para não ter perigo de ficar caindo. Mas, pô, esse tipo de pose, para você ver a diferença na pose, é uma pose muito mais estática, que é uma pose muito mais dinâmica. Esse tipo de diferença nas poses que você tem dos arqueiros só é possível exatamente por isso, porque são miniaturas desmontáveis, né? São miniaturas que vêm para você montar, para você pintar. Então, é um nível, uma riqueza de detalhes realmente muito diferente do que você tem em outros jogos. Ó, se você comparar aqui também, eu trouxe um marcianozinho do Marte Ataca. Vamos comparar aqui, ó, com... Deixa eu pegar... Vou pegar um arqueiro de novo. Então, ó. Né? Então, se você comparar realmente assim com outros jogos de miniaturas, que também tem miniaturas legais, você vai ver que o nível de detalhes dessas miniaturas... Tá? Olha aqui, ó. Miniatura do Alien, que também é sensacional, do Aliens vs Predador, da Produce Games. Olha só, que você tem os dedinhos dos aliens, você tem vários detalhes. E mesmo assim, ó, é tão legal ou mais do que um jogo como esse, que também tem suas miniaturas aí muito bem faladas. Trouxe também miniaturas maiores, pra gente comparar com as nossas miniaturas maiores aqui do Rune Wars. Então pega, por exemplo, um Rune Golem e compara com a serpente aqui do Conan. É uma miniatura grande também, ó, de mesmo nível. Que também, ó, cheia de detalhes, com uma grande riqueza de detalhes, a caveirinha aqui na ponta da cauda. E mesmo assim, ó, você vê que é de uma qualidade igual ou maior, né? Você vê que os detalhes, eles são mais marcados, né? Então fica mais fácil, por exemplo, principalmente na hora que você for pintar. Se você comparar, por exemplo, aqui, ó, trouxe também uma miniatura da Games Workshop, né, que é também muito famosa pelas suas miniaturas. Trouxe aqui um Gene Stealer como é que chama o jogo, gente? Do Warhammer? Se não me engano é do Warhammer 40K. E assim, uma miniatura também muito cheia de detalhes. Aqui ela tá com primer, né? Então talvez não dê pra gente ver tão bem, né? Que ela tá enegrecida. Mas olha só a diferença, tá? Realmente assim, é muito detalhado, é muito legal. Se você comparar aqui, ó, com uma miniatura grande também, que também é em partes, tá? Essa aqui também, ó, é do Imperial Assault, da FFG, e também ela vem em partes, ó. Ela também vem, né, desmontável, exatamente por isso, porque ela é uma miniatura também com uma maior riqueza de detalhes. E aí vocês, comparando essas miniaturas, aqui um Tusken Rider com esse cara aqui, ó, você vê que é tão legal ou até mais, com tanto ou até mais detalhes nesse sentido. Então, para quem gosta de miniatura, para quem gosta de pintar miniatura principalmente, é um prato cheio. Outras coisas muito legais, né, nesse jogo, ele realmente, você sente que aquela unidade é aquela unidade. Então, assim, a cavalaria, ela é uma cavalaria, você sente como cavalaria. Ela anda muito rápido, ela tem uma dificuldade maior de fazer curvas, né? Então, você sente que é uma cavalaria. Quando você pega um Rune Golem aqui, por exemplo, né, ele anda para frente e, né, ele não tem curva também, você vê, é uma máquina, uma pedra viva, né? Então você sente isso aqui quando você está trabalhando. Ao mesmo tempo ele tem muita defesa, né? Tem 4 de defesa, então assim, passar a armadura de pedra dele é muito difícil. Quando você pega os heróis normalmente têm uma ativação mais rápida, tem mais iniciativa do que as unidades menores, né? Eles têm a possibilidade de dar mais dano, tem poderes especiais nas suas cartas. Então assim, você sente realmente aquelas unidades como elas deveriam ser sentidas num campo de batalha, né? Os dados também em relação a tudo que você pode fazer quanto aos dados. Esse dado é um dado mais de precisão, esse aqui é um dado de mais dano, e o dado branco dos heróis, que também tem efeitos, né, muito legais. Então a Fantasy Flight sempre assim, e
e de uma qualidade muito grande, todos os componentes são de uma qualidade muito grande. As runas, elas funcionam muito bem. Se vocês assistiram o nosso gameplay, a runa instável pareceu bastante estável, né? Mas, no caso, não é comum que isso aconteça, tá? Então, assim, é muito comum que você tenha uma instabilidade muito grande da runa instável, que a runa estável seja mais estável, a runa natural tenha uma estabilidade um pouco maior e por aí vai. Então, assim, e todos os componentes muito legais, tá? Os tokens que você tem aqui para os efeitos, então tudo muito bem feito, tudo parece muito legal, tá? E quando a gente trabalha com essa questão do rank and file, né? Quando a gente vai para o jogo avançado, a gente fez só um jogo de 100 pontos, um jogo curto. Quando a gente vai para o jogo avançado, tem mais um monte de coisas que a gente não viu no nosso gameplay. A gente tem, por exemplo, os upgrades, né? Que também surgiram ali no X-Wing, no Armada, e que te dão uma possibilidade de customização do seu exército que é enorme. Por exemplo, você não precisa necessariamente colocar o herói sozinho. O herói ele pode ser adicionado numa unidade, por exemplo, de infantaria. Os heróis das expansões vêm em unidades de cavalaria também. Então você tem, né, as novas expansões chegando aí, você tem a possibilidade de jogar com 2 caixas base, de fazer unidades maiores. Então, as cartas de upgrade, elas vêm com uma infinidade de combos, de possibilidade de jogar. Você tem aqui, ó, diversos tipos de deployment. Você tem os obstáculos que estão aqui, ó, que a gente também não trabalhou. Então, ó, tem a possibilidade de você estar no local que te dá uma proteção maior. Tem aqui o pântano. Tem aqui um elevado que te dá área de visão maior também, que não te bloqueia. Tem a floresta que te dá uma proteção contra ataques à distância. Tem aqui, né, as barreiras, né, aquelas barreiras que só colocam dos exércitos. Tem barreiras naturais também, como pequenos morros e pedras e coisas assim. Então tudo isso faz uma diferença muito grande quando você está jogando no jogo completo, né? E aí você tem também as missões. Então não só você vai estar ali batalhando contra um outro exército, como você tem diferentes missões que você pode estar completando para te dar mais pontos. Então não necessariamente você vai estar só querendo entrar em conflito. Às vezes você quer ir atrás das linhas inimigas, quer desmoralizar o exército inimigo, quebrar as defesas, escoltar um alvo que o inimigo vai estar tentando pegar. Então tudo isso também te dá uma rejogabilidade muito grande para o jogo, né? Vem com esses tokenzinhos aqui de objetivo para você sentir o jogo sempre diferente, sempre novo, dependendo de como você estiver jogando. Agora, vamos aos negativos também. Também tem algumas coisas negativas. Por exemplo, uma coisa que eu senti muita falta, quando você coloca esse modificador de defesa, você não tem um token para o modificador de defesa. Então, muitas vezes você pode acabar esquecendo. Então, você tem que sempre se lembrar que aquela sua unidade está com uma defesa a mais. Então, faltou um tokenzinho de escudo aqui de defesa, que eu achei que foi realmente assim, uma bobeada da FFG em relação a isso. Outra coisa também que eu questiono um pouquinho é a questão do alinhamento. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, a minha cavalaria tá chegando aqui, e digamos que ela vai se chocar com essas duas unidades aqui, ó, no ataque em carga, e ela se choca aqui. Quando uma unidade encosta com a outra, você tem que alinhar as bandejas. Então, se você se choca com as duas, você tem que se alinhar com uma delas, então você não pode estar atacando aqui junto ao mesmo tempo. Então são alguns detalhes em relação às mecânicas do jogo que, se eu fosse o designer, infelizmente não sou, né? Se fosse seria muito legal, mas se eu fosse o designer eu faria um pouquinho diferente, eu criaria uma mecânica diferente. Só que eu entendo que eles sempre também estão tentando simplificar o jogo, né? Eles não querem que o jogo fique também tão complexo, eles querem que o jogo seja acessível. Então, se você começa a colocar muitas regrinhas, que isso é uma outra vantagem desse jogo também, né? Se você pega esse jogo aqui, você vai ver que ele é muito mais simples do que outros wargames, né? Então, quando você pega o Warhammer, quando você pega o Kings of War, você tem uma quantidade de regras, né? Parece, pro pessoal que joga RPG, parece GURPS. Você tem tanta regra que às vezes isso pode afastar novos jogadores. Claro que no caso do GURPS, né, que foi o exemplo que eu dei aqui para quem joga RPG, você tem a opção de usar as regras ou não. Mas nesse caso, você não tem muita opção, né? Então, assim, tem que usar as regras. E aí, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Alguns jogos, esse jogo tem isso de vantagem. Então, assim, isso é uma coisa pequena, né? Esses detalhes que eu coloquei aqui que eu achei relativamente negativos no jogo, esses são detalhes realmente pequenos. Se você
levar em conta os pontos positivos desse jogo em relação aos pontos negativos, para mim, na minha opinião aqui, realmente é um campeão. Eu gostei muito, tô aqui com a caixa base, já encomendei uma segunda para eu poder jogar um jogo maior, com uma maior quantidade de pontos, já encomendei expansões, vou fazer os unboxings, vou fazer também aqui para vocês jogos, gameplays com mais pontos. Eu realmente gostei muito desse jogo, é meu novo xodó, e eu espero que também vocês gostem e que seja algo muito legal também aí na mesa de vocês, beleza? Então, Rune Wars Miniatures Game da Fantasy Flight para vocês. Um abraço e até a próxima.